Fala pessoal, voltei. Clubistas, não clubistas, torcedores de todos os times. Estou aqui assistindo a final da conferência entre Buccaneers do Tom Brady, que é o maior quarterback da história, na minha opinião, contra o Green Bay Packers, o Goiás aqui dos Estados Unidos. Eu gosto muito do Aaron Rodgers, acho também ele um excelente quarterback. Eu estou torcendo aí pro Goiás com grife. Logo mais tem o jogo do Kansas City Chiefs, né, que também é o favoritaço ao título do Super Bowl, com o Patrick Mahomes, que é um excelente quarterback, o mais bem pago aí da liga. Mas eu vou falar de Campeonato Brasileiro, mano. Campeonato Brasileiro que hoje teve algumas rodadas importantes. Amanhã finaliza a rodada com o Corinthians. Corinthians que está vivíssimo aí na briga do título. Meus amigos corintianos dizem que o Corinthians está vivo, hein? Na briga pelo título, graças ao mancinismo, aos Batmans do Mancini, né? Depois que levaram a paulada do Palmeiras aí, eles abaixaram um pouquinho a bolinha e estão confiantes aí apenas na pré-Libertadores. Pré-Libertadores que pro Corinthians é um desespero, né? Não pode ouvir o nome Guarani. Mas enfim, brincadeiras à parte aí. Hoje o Internacional de Porto Alegre venceu o Grêmio. Era um jejum muito grande aí, né? O Inter não venceu o Grêmio, mas foi muito importante a rodada pro Inter porque ele abriu 5 pontos do São Paulo. E se você quer ser campeão brasileiro, cara, é nesses jogos duros, nesses jogos difíceis, nesses clássicos que você precisa vencer. E no último minuto do jogo houve um pênalti ali pro Inter, né? O Jeromel, a bola bateu na mão dele, o VAR deu pênalti. E aí, cara, o Inter virou a partida. E o Inter agora é o postulante, favoritaço ao título brasileiro. Mas eu não descarto também a possibilidade do São Paulo ser campeão brasileiro. Apesar das derrotas aí dos últimos jogos, São Paulo não ter conseguido nenhum ponto. Um ponto, teve acho que 4 derrotas e um empate, ou se eu não me engano, tem que olhar a tabela que eu não lembro agora. E toda a pressão que está sobre o seu técnico, que alguns, né, os São Paulinos hoje chamam ele de treineiro, o treineiro Diniz, muita pressão, o seu Raí, que ainda não teve coragem de mandá-lo embora, né? O Júlio Casares, que é o presidente de São Paulo hoje, que tem a caneta na mão também, não teve coragem de mandar ele embora. Então vai continuar com ele até o final do Brasileirão, provavelmente. Então o São Paulo ainda tem condições de chegar ao título, apesar de ser pequenas, não por causa da tabela, mas porque, ó, o psicológico de São Paulo. O psicológico de São Paulo é o maior problema do São Paulo hoje dentro de campo. É a falta da confiança. Futebol eles já mostraram que tem, sabem jogar bola, mas a confiança foi embora. Talvez o problema lá com o Tietê no jogo tenha sido um fator que tenha desanimado alguns jogadores no vestiário. Por quê? Porque todo mundo é cobrado no São Paulo, menos o dono do São Paulo, que é o Daniel Alves. Então isso abaixa a moral dos outros jogadores, porque o cara que ganha mais no São Paulo, é o líder do São Paulo, não está fazendo bons jogos pelo São Paulo, não é substituído, não é cobrado, tem vários privilégios. Você acha que chega uma hora que o grupo fala, pô, só eu que estou sendo cobrado aqui, e sendo que eu nem estou errando? Quantos gols o Daniel Alves nos últimos jogos tem dado passe contra aí o seu próprio patrimônio e criado jogadas de gol para o adversário? Mas ele não é cobrado por causa disso. Por quê? Porque ele contratou o Diniz. Mas mesmo assim não consigo descartar o São Paulo, porque há a possibilidade. Existe a possibilidade do São Paulo ser campeão. E o Flamengo, né? E o Flamengo também é um postulante ao título, apesar de eu achar mais difícil hoje, porque não depende mais do Flamengo. O Flamengo precisa vencer seus jogos, precisa vencer os confrontos diretos que vai ter contra São Paulo, que vai ter contra o próprio Inter. Então é mais difícil, por quê? Porque o Rogério Ceni não tem dado uma consistência para o Flamengo. O Flamengo tem oscilado demais. Vence jogos importantes, como venceu contra o Palmeiras, mas hoje perdeu para o Atlético Paranaense na arena da Baixada. Então, para você que quer ser campeão, você tem que ter pelo menos, você tem que ter umas vitórias
seguidas, né? Tipo assim, 4, 5, 6 vitórias seguidas. Porque é quando você faz essas vitórias que você consegue dar uma distanciada do segundo colocado. Ou você consegue alcançar o primeiro colocado. E o Inter vem aí de 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. 7 ou 8 vitórias seguidas. Sem contar que o Inter também venceu o Boca lá em La Bombonera. Perdeu aquela classificação nos pênaltis. O Abel, que até um tempo atrás aí estava sendo cogitado a ser demitido, e o Inter estava trazendo o Ángel Ramírez, aí convenceu o Abel de ficar até o final do Campeonato Brasileiro. Aí você pode analisar que os jogadores vendo essa situação começaram a correr pelo cara, mano. O Abel Braga, que saiu do São Paulo, saiu do Flamengo o ano passado, como um treinador ultrapassado. Eu até considero que o Abel não é um técnico moderno, mas provavelmente ele deve ser um técnico de grupo. Não é à toa que ele foi pro Cruzeiro lá tentar ajudar o Cruzeiro a não cair pra Série B. Então hoje eu acho que o Inter é o favoritaço ao título, apesar de eu achar que a tabela do Inter é a mais difícil, né? Ele tem muitos confrontos não diretos, mas confrontos com times mais fortes do que o próprio São Paulo e o Flamengo. Então assim, mas ele tem uma gordurinha agora de 5 pontos, então isso pode beneficiá-lo aí na reta final do campeonato. Então, na minha opinião, os únicos candidatos hoje ao título é São Paulo. Primeiro o Inter, né, que é o líder, São Paulo e Flamengo. O Atlético Mineiro descarto totalmente, porque um time que quer lutar pelo título não pode perder pro Vasco. O Vasco que tá lutando para não cair, né, se manter na Série A. Com a vitória de ontem, aí deu uma desgarrada aí do pelotão de baixo. Então, para mim, o Sampaoli, com todo o seu estilo de jogo aí, não conseguiu dar uma sequência de vitórias pro Atlético Mineiro. E por ironia do destino, o Santos, no qual ele descartou porque não tinha jogadores de qualidade, nem tinha dinheiro para contratar. O Palmeiras, que ele descartou porque ele também queria dinheiro e não aceitou talvez o salário. E esses dois times aí no qual ele não quis trabalhar, hoje estão na final da Copa Libertadores. Então às vezes a soberba e a arrogância do profissional, a longo prazo você pode ver que pode trazer algumas ruínas, né? Algumas decepções, frustrações. Se ele pudesse ver o futuro, ele estaria num lugar hoje melhor. Então, parabéns ao Inter, parabéns ao Flamengo e ao São Paulo, que ainda continuam na disputa do título, mas com um adendo, né? Parabéns ao São Paulo, entre aspas, né? Porque não tem feito justiça. Mas chegou até aqui, então tem que ser considerado. E ao Flamengo, que tem um ótimo elenco, né, mas tem oscilado aí depois que o Jorge Jesus foi embora. Mas é candidatismo também ao título, né? Então esses três aí vão seguir firme e fortes aí até o final do Brasileirão e que vença o melhor. E essa é a minha opinião. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.